Bom dia e a paz do Senhor para você. Que Deus abençoe o seu dia em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem uma palavra para a sua vida neste dia chamado hoje, que Ele marcou encontro com você. E eu quero falar sobre a águia. E através desse estudo sobre a águia, disso que eu vou passar aqui para as nossas vidas, para a nossa edificação, eu quero também falar do cristão águia e do cristão galinha. Escute bem o que eu preparei aqui nesta manhã sobre a águia para as nossas vidas, para a gente aprender um pouco mais sobre a águia. Até você pode falar para mim, mas eu já conheço, já ouvi, mas escute. Porque Deus quer falar com você através desta palavra. Eu quero que você escute e preste atenção sobre a águia, a parte científica da águia. Vamos conhecer a águia. A águia é uma das aves mais impressionantes criadas por Deus, conhecida pela força, visão aguçada e capacidade de voar em grandes altitudes. Vamos ver aqui as características mais marcantes da águia. Ela tem uma visão, meus irmãos, extraordinária. Ela enxerga de 4 a 8 vezes melhor que um ser humano. Consegue detectar uma presa a quilômetros de distância. Tem forças nas asas. Sabia que ela pode voar a mais de 3.000 metros de altura e planar por horas sem bater muito as asas, aproveitando as correntes de ar? E a renovação. Algumas espécies vivem até 40 anos e passam por um processo de troca de penas para se fortalecer. E ela tem um cuidado com os filhotes. Ela faz ninhos altos e firmes, ensina os filhotes a voar, empurrando-os para fora do ninho, mas pronta para resgatá-los se necessário. E a alimentação. Ela caça peixes pequenos, mamíferos e aves, sempre com precisão e rapidez. Vamos ver aqui também alguns exemplos da águia nas escrituras. A Bíblia, meus irmãos, usa a águia como símbolo de força, renovação e cuidado de Deus. E um dos versículos principais, o versículo-chave de hoje, é Isaías 40:31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia, meus irmãos, simboliza a renovação de forças que vem de Deus. Se você abrir sua Bíblia aí em Êxodo 19:4, diz assim: Vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Mostra como Deus ele protege e carrega seu povo em segurança. Se você também for ver lá em Deuteronômio 32, do 11 ao 12, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-o e os leva sobre as suas asas. Demonstra aqui o cuidado e treinamento que Deus dá aos seus filhos. E se você também abrir em Provérbios 30, do 18 ao 19, o caminho da águia no céu. A águia voa alto e com liberdade, um mistério admirado. Aleluia. Eu também quero falar para os irmãos as lições espirituais da águia, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre o cristão águia e o cristão galinha. Então fica aqui, escuta, porque a gente vai aprender juntinho mais as lições espirituais da águia. Vamos ver aqui, vamos tomar aqui as lições espirituais da águia com a visão espiritual. Assim como a águia enxerga de longe, como a gente acabou de ouvir, não é? O cristão precisa ver além das circunstâncias, olhando pela fé. Vamos falar da altura espiritual. Nós acabamos de ver que a águia ela voa alto, não é verdade? Longe das tempestades. O cristão que vive em comunhão com Deus se eleva acima das lutas, meus irmãos. E a renovação. A águia troca as penas velhas para ganhar novas forças. Ou seja, o cristão precisa se renovar espiritualmente pela palavra e pela oração. Vamos ver também a dependência de Deus. Filhotes aprendem a voar confiando na mãe. Não é assim? Os filhotes da águia. E nós aprendemos a depender de Deus em cada passo. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar na dependência do Senhor. Agora vamos ver o foco. A águia não se distrai durante a caça.
Aleluia. O cristão deve manter o foco no propósito que Deus lhe deu. Não se distrair com as coisas que o inimigo coloca na tua frente, mas sim colocar o foco no propósito que Deus lhe deu. Aleluia. Você tem que a cada dia estar pedindo a Deus, orando e pedindo a Deus a visão espiritual para discernir as armadilhas do inimigo. Afaste do nível baixo, escolha amizades, ambientes e pensamentos que te elevem espiritualmente. Renove-se diariamente pela presença de Deus, mesmo em meio a tantas batalhas que você tem enfrentado. Confie no cuidado do Senhor, mesmo quando Ele te tira da zona do conforto, como a águia faz com os filhotes. A águia empurra os filhotes para voar. Aleluia, mas se for necessário, ela vai buscar ele de volta. Eita, grande Deus. Então, assim, confia no Senhor. Porque quando Ele te coloca para algo, Ele sabe que você tem capacidade de fazer aquilo que Ele te colocou para você fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero também te falar aqui nesta manhã sobre as pessoas que não têm visão espiritual. Aquelas pessoas sem visão espiritual vivem apenas olhando para o presente, sem considerar as consequências futuras. Elas não têm discernimento para perceber o que é de Deus, o que é engano. Você não vê as pessoas, mulher, eu estou orando tanto, eu não sei se aqui é de Deus, se isso não é. Você já se deparou com alguém que chega para você, irmão, eu estou precisando de oração, porque eu quero uma confirmação. Não sei se isso aqui que eu vou fazer é de Deus, se não é. Tá entendendo? Então são as pessoas que não têm discernimento para perceber o que é de Deus e o que é engano. O exemplo bíblico que eu quero te dar nesta manhã é de Esaú. Lá em Gênesis 25, do 29 ao 34, ele trocou sua bênção por um prato de lentilhas, meus irmãos, porque só viu a fome no momento, entendeu? Ele só viu aquele momento que ele estava com fome, então ele queria aquilo ali, tá entendendo? Ele não pensou futuramente, ele pensou naquele momento, estou com fome, vou trocar a minha bênção, entendeu? Por um prato de lentilhas. Então tenha cuidado. Tenha muito cuidado com o que o inimigo tem oferecido para você. Pessoas que não voam alto. A águia sobe acima das tempestades, mas essas pessoas, elas ficam presas, sabe o quê? Essas pessoas que não voam alto, elas ficam presas a fofocas, a ressentimentos e problemas terrenos. Elas sempre andam no nível baixo das conversas e atitudes. Vou dar um exemplo aqui bíblico. O povo de Israel no deserto, lá em Números 14, preferiu reclamar, ficar murmurando, do que confiar em Deus para conquistar Canaã. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles viam o que estava acontecendo ali, não confiavam totalmente no Senhor. Porque quem confia em Deus pode estar passando o que for, ele agradece, aleluia, ele louva pela situação que ele está vivendo. Mas aqui eita glória! Aqui são essas pessoas que eu acabei de dar exemplo aqui, são as pessoas que não vão alto, que estão paralisadas diante dessas circunstâncias. Tá entendendo? Você tá pegando aqui o que Deus está falando para você nesta manhã? Você já está começando a entender o que Deus quer falar contigo? Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero também falar das pessoas que não se renovam. A águia, você sabe que ela troca suas penas para continuar voando forte. Mas essas pessoas que não se renovam, elas guardam mágoas e pecados antigos, sem buscar cura espiritual. Elas não se alimentam da palavra. Elas não têm uma vida de oração. Elas não jejuam. O exemplo bíblico aqui que eu vou te dar nesta manhã é Sansão, em Juízes 16. Ele perdeu sua força porque não se renovou na obediência a Deus. Ele se afastou de sua presença. Eu quero falar também aqui das pessoas sem cuidar da dependência de Deus. A águia, ela cuida e protege seus filhotes, não é verdade? Mas essas pessoas sem cuidado da dependência de Deus, como é que elas vivem? Meus irmãos, essas pessoas que não vivem, aleluia, na dependência de Deus, elas vivem de forma independente de Deus, confiando apenas na sua própria força. Não protege nem cuida de quem está ao redor espiritualmente, ao seu lado espiritualmente, elas não cuidam. O exemplo bíblico foi o rei Saul, 1 Samuel 15. Tomou decisões pela própria cabeça, desobedecendo a Deus e prejudicando seu povo. Tá entendendo? Muitas vezes você tá ali, aleluia,
Sem depender de Deus, você quer fazer aquilo que você acha que é melhor para a tua vida. Você não consulta ao Senhor, você não ora, não pergunta se é da vontade de Deus. Então você não vive uma vida na dependência do Senhor, na dependência de Deus. Aleluia. Quem não é como águia espiritualmente não vê longe. Tem falta de visão. Não sobe alto. Vive na mediocridade espiritual. Não se renova, fica preso ao passado. Não confia nem cuida, vive independente de Deus. Aleluia, meu Deus. E nesta manhã, eu quero exatamente, para terminar aqui, falar sobre o cristão águia e o cristão galinha. Vamos ver se você se encaixa no cristão águia ou se você está encaixado no cristão galinha. A águia, como eu falei, e volto a repetir para você lembrar que a águia ela tem visão aguçada, viu? Ela enxerga longe e percebe oportunidades e perigos de longe. Provérbios 29, 18. Não havendo visão, o povo perece. O cristão águia tem discernimento espiritual, ele busca a direção de Deus e vê além das circunstâncias. E o cristão galinha? É agora que você vai ver se você se identifica com o cristão galinha. Se você está se identificando com o cristão águia, glória a Deus. Mas vamos ver se você vai se encaixar aqui no cristão galinha, que só olha para o chão, vive ciscando que está perto. O cristão galinha, meus irmãos, ele vive limitado ao presente, não planeja e não percebe os ataques espirituais. A águia, meus irmãos, ela voa alta acima das tempestades, usando o vento contrário como impulso. Tá entendendo o mistério? Isaías 40, 31 diz, subirão com asas como águias. O cristão águia se eleva em oração, adoração e comunhão com Deus, não se deixa abater facilmente com qualquer coisinha que aparecer diante dele, não, meus irmãos. O cristão águia, ele ora, ele crê, ele acredita. Aleluia, no Deus que ele serve. Mas o cristão galinha dá voos curtinhos, voos curtos, voos baixos, voltando logo ao chão. O cristão galinha não se mantém firme espiritualmente, desanima rápido diante das dificuldades. Qualquer coisa que aparece diante dele, ele já pode desistir. Ele já fica paralisado. Ele não é capaz de, aleluia, de vencer os obstáculos. Ele paralisa diante da situação. Ele só olha para baixo, ele não tem uma visão aguçada. Eita, agora ele não tem uma visão do que Deus pode fazer. Aleluia. A renovação. A águia ela passa por um processo de troca de penas. Lembra que eu falei? Bico e garras para se renovar e viver mais? O Salmo 103, 5 diz, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O cristão águia busca a renovação diária na presença de Deus. Deixa para trás os hábitos e pensamentos velhos. Aleluia, o cristão águia, ele, louvado seja Deus, ele esquece aquilo que já passou. Aleluia. Será que você tem sido assim? Agora vamos ver como é que o cristão galinha, ele se renova. Ele não se renova, meus irmãos. Ele vive sempre no mesmo ciclo. O cristão galinha mantém pecados e costumes que enfraquecem sua vida espiritual. Ele não larga aquilo que muito tempo ele tem praticado, ele sabe ali que é errado, mas ele não se renova, ele não tira aquilo que não vem de Deus. Tá entendendo o mistério? Ele mantém pecados e costumes. Esses pecados, esses costumes é que enfraquece sua vida espiritual. As atitudes velhas, ele não quer mudar, ele não quer se transformar, ele não quer deixar Deus lapidar ele. Muito pelo contrário, ele vive na mesma prática, no mesmo pecado. Entendeu? Não quer mudança. E o foco? Vamos falar do foco? A águia, quando foca na presa, ela não se distrai até alcançá-la. Olha que coisa linda. Enquanto ela não pega ali aquela presa, ela tá com foco. Ela não se distrai com nada. Ela tá com o objetivo de alcançar a presa. Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo. O cristão águia mantém seu objetivo, viver para agradar a Deus.
Não se distrair com nada. Ele tem que viver um propósito de agradar ao Senhor em toda e qualquer circunstância da sua vida. Aleluia. Agora vamos ver o foco da galinha? A galinha, ela se assusta fácil e se distrai com qualquer coisinha que aparece. Qualquer coisa que aparece, a galinha já está distraída. O cristão galinha perde tempo com fofocas, com discussões e coisas sem valor eterno, meus irmãos. Sabe aquele tipo de cristão? Aleluia, que você vê que está ali sempre com aquele mesmo grupinho, falando mal do irmão, falando mal da roupa do irmão, criticando, às vezes vai para casa de outra pessoa para falar mal de um amigo, de uma amiga, de um amigo, né, entre aspas, entendeu? Fica perdendo muito tempo com fofoca e coisas sem valor eterno, tá entendendo? Ou seja, se alimentando só de coisas aqui do mundo. Tem que se alimentar com coisas que agradem a Deus. Em vez de parar para estar fofocando, vai parar junto com o povo. Vamos hoje ler a palavra. Vamos hoje se sentar para a gente estudar a Bíblia. Ei, vamos hoje se sentar para visitar fulano que nunca mais viu a casa do Senhor. Vamos se organizar, vamos lá. Vamos preparar um louvorzão. Vamos sair para evangelizar aqueles que estão nas ruas. Tá entendendo? Tá entendendo o negócio? Aleluia. Quero falar também do cuidado. Aleluia. A águia, meus irmãos. Como a gente viu, ela protege seus filhotes e os ensina a voar. Deuteronômio 32:11 diz: como a águia desperta o seu ninho. O cristão águia cuida dos novos convertidos e discipula outras pessoas. Mas o cristão galinha, ele também protege, mas de forma limitada e sem treinar para voar. O cristão galinha até ajuda, mas não incentiva o crescimento espiritual dos outros. Viu? Tá entendendo o mistério? Tem pessoas que são assim, ela pode até ensinar, mas ela não quer treinar o outro para voar, para ir mais além. Eu acho que você já entendeu o que Deus está falando. Às vezes você está num lugar e você quer assim crescer mais, mas você não tem essa oportunidade de crescer porque você está sendo treinado por um cristão galinha. Você não está sendo treinado por um cristão águia. Está entendendo o mistério? Aleluia. Deus nos chamou, meus irmãos, foi para ser águia, não para viver como galinha. O vento contrário que a galinha teme é o mesmo que a águia usa para subir. Tá entendendo o mistério? Quem espera no Senhor será renovado para voar alto e ver longe. Louvado seja Deus. Ou seja, nós temos que verdadeiramente viver uma vida, aleluia, para o Senhor, como a águia. Aleluia, voos altos. Louvado seja Deus. Acredite, creia que você pode ser um cristão águia. A partir de hoje, você vai ver aquilo ali, através disso aqui que Deus falou com você. Você vai tomar para você aquilo que verdadeiramente você precisa mudar. Louvado seja Deus. Porque você sabe que quando Deus nos dá algo, uma palavra, é porque essa palavra tem algo para nos edificar. Mais uma vez eu digo, Deus te chamou para ser águia, viu? Não para viver como galinha. E lembre-se que o vento contrário que a galinha teme é o mesmo que a águia usa para subir. Então usa aí esse vento contrário que você está vivendo hoje para dar voo alto, porque tu vai chegar onde ninguém chegou. Aleluia, porque Deus já te mostrou aonde Ele vai te colocar e tu está prosseguindo, então continua prosseguindo, porque tu vai chegar. Aleluia, aonde ninguém quer ir. Aleluia, porque quem espera no Senhor será renovado para voar alto. Aleluia, e ver longe. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.